de convidar os irmãos, uma prévia, né, da palavra de hoje, voltada para a família. Esse tema, né, veio ao meu coração porque todos nós sabemos que na família nós temos responsabilidades, cada um tem o seu papel dentro da sua família, e hoje foi até o tema, né, da nossa reunião com os casais hoje, reunião não, da nossa aula de Casados para Sempre. Hoje nós tratamos, o tema da reunião foi papéis, e cada um tem o seu papel na família, né? À luz do projeto de Deus para a família, cada um tem suas responsabilidades, mas eu quero falar hoje do que é o motivador daquilo que a gente faz dentro da nossa família. O que deve ser o motivador para eu cumprir as minhas responsabilidades? O que deve ser o motivador no meu coração para eu cumprir o meu papel e as minhas responsabilidades? O motivador é o amor, né? Mas não estou falando de um amor qualquer, né? Como eu preguei hoje pela manhã, a gente está falando daquele amor que entra na nossa vida quando a gente aceita Jesus, que é um amor que a gente não vive na dimensão humana, né? Quem estava aqui no culto da manhã, eu fiz uma pregação inteira sobre isso hoje. É um amor ágape de Deus, né? Que é aquele amor que a gente recebe na nossa esfera espiritual, que é aquele amor incondicional, né? Não é um amor que precisa ser retribuído ou que é dado em troca, mas é um amor incondicional. A gente ama, se sente feliz e preenchido porque amamos. E esse amor que a gente manifesta, ele é suficiente para nós mesmos. Nós não precisamos ser correspondidos ou ser retribuídos. Mas esse amor, ele não vem da nossa natureza humana. A gente não tem essa capacidade em nós. A gente precisa do poder de Deus para acontecer. Então, vamos abrir em 1 Coríntios 13, né, um capítulo muito conhecido, em que Paulo vai nos ensinar a respeito desse amor, que deve ser o motivador dentro da nossa vida familiar, dentro dos nossos relacionamentos familiares, em tudo que a gente faz, né? A nível de família, o motivador tem que ser esse amor. Mas esse amor que Paulo gasta um capítulo aqui para ensinar. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Amém? Quem achou pode ficar de pé. 1 Coríntios 13, capítulo 1. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Senhor Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra transformadora, Senhor, ela possa
atingir, Senhor, o nosso coração, que possamos ser alcançados e que a minha vida, Senhor, seja um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Amados irmãos, antes mesmo de eu começar essa ministração de hoje, me veio ao coração o desejo de esclarecer algo que precisamos entender. A palavra de Deus, ela é uma palavra para a salvação e não para a condenação. Jesus, ele veio para nos salvar e não nos condenar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a palavra pregada, a palavra lida, ela vai nos confrontar com os nossos erros, os nossos pecados, mas esse confronto não é para que a gente se culpe, para que a gente desanime ou para que a gente se sinta o último dos homens. O confronto que a palavra de Deus faz com os nossos erros e os nossos pecados é para que daqui para frente a gente mude, né? Jesus, ele nunca está, quando ele perdoa, ele nunca está olhando o que foi, mas ele importa o que vai ser daqui para frente. Então, que a gente encare sempre a palavra, a pregação da palavra de Deus, e a palavra de Deus dessa forma, ela vem para nos transformar, não para que a gente fique apegado ao passado, carregando culpas, mas ela vem como luz nas trevas para que a gente enxergue onde estamos errando, enxergando, possamos nos arrepender, ser perdoados e viver uma vida nova. E assim a palavra vai transformando a nossa vida. Por isso a gente não pode ser resistente à palavra. Por isso a gente não pode encarar a palavra de Deus como algo para nos desanimar. O mundo, sim, quando mostra um defeito nosso, é para nos derrubar, é para nos humilhar, nos desanimar, nos desvalorizar. A palavra de Deus nunca. A palavra de Deus, ela aponta o pecado para que ele seja tirado da nossa vida. E toda vez que a palavra vai de encontro a algum pecado nosso, ela vai para nos santificar. Então a gente precisa, de uma forma madura, aceitar a palavra de Deus como uma necessidade de transformação na nossa vida. E Paulo inicia, no versículo 1, dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Então ele está dizendo, olha, se eu tomar qualquer atitude, se eu fizer qualquer coisa sem amor, vai ser simplesmente o fazer por fazer. Não vai ter fruto algum, não vai transformar nada, não vai alcançar ninguém, não vai modificar a minha vida, porque é atitude pela atitude. A gente faz tantas coisas no dia a dia que passam até desapercebido, que não marcam a nossa vida e nem de ninguém, porque são tarefas do cotidiano que a gente faz na prática. Não por um sentimento, não por amor, mas há coisas que a gente faz na vida que não podemos fazer assim, temos que fazer motivados pelo amor. A gente não pode praticar as nossas atitudes relacionadas à vida familiar, a relacionamento, como a gente faz qualquer outra coisa na nossa vida. Senão a gente vai incorrer no que Paulo está dizendo aqui, que o que a gente faz sem amor é simplesmente uma atitude, simplesmente um fazer, não tem nada, não tem conteúdo, não tem a essência que Deus quer que tenha, que é o amor. Mas nós podemos fazer assim mesmo, fazer mecanicamente, fazer de qualquer jeito, mas o que conta é aquilo que é feito por amor. Fazer algo, muitas vezes, pela deficiência de amor pela família, e muitas famílias hoje estão carentes de amor entre os seus próprios componentes. Eu acho que a grande carência das famílias, o seio das famílias hoje é amor, porque as famílias têm caído numa vida mecânica, naquele dia a dia, e trazer o pão de cada dia para casa, e as tarefas de casa, e aquilo que tem que fazer. E muitas vezes a gente cai naquele mecanismo, como Paulo fala aqui, é como o sino que toca. Fazemos as nossas tarefas, mas a gente vai deixando o amor esfriar. A gente não
não faz com que as nossas tarefas, aquilo que a gente faz no relacionamento familiar, não seja apenas um fazer, mas que seja a demonstração de um amor. Esse amor precisa existir. E muitas vezes, pela deficiência desse amor, que gera sempre uma crise familiar, porque toda crise, né, de casal ou familiar, muitas vezes o que está por trás daquilo é a falta desse amor. Não um amor qualquer, mas o amor ágape que sufoca o eu para que o nós esteja em evidência. É esse amor que Paulo está falando aqui, não é um amor qualquer, mas o amor que Paulo está tratando nesse texto é aquele amor onde o eu fica em segundo plano para que o nós seja evidenciado, que é a tônica do casamento, né? Quando a gente casa, o eu ali tem que morrer e passa a existir o nós. E isso só é possível se nós alimentarmos e desenvolvermos em nosso coração a capacidade de manifestar esse amor, que é o amor ágape, que é dado por Deus a nós. Esse amor é a essência de Deus que é colocada em nosso coração e que a gente precisa buscar isso para a nossa vida. E muitas vezes a carência que leva a uma crise é a pessoa que não consegue manifestar esse amor dentro da sua casa, tenta substituir com agrados. Então, há aquela carência que acaba levando à cobrança, à crítica, porque a pessoa não consegue desenvolver e manifestar esse amor, porque ele não vem da nossa capacidade humana. A gente precisa de uma vida espiritual concreta, sólida, para que esse amor se manifeste em nós. E, às vezes, as pessoas tentam tampar isso com atitudes de agrado. Eu sei que eu não tenho amado como eu deveria, mas eu vou fazer um agrado e está tudo bem. Pode momentaneamente até amenizar, mas não vai substituir esse amor. A carência desse amor, não há nada que possa substituir dentro da família. E a gente vai entender mais na frente o que é esse amor. Paulo vai nos ajudar nisso. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Paulo está dizendo, não importa a grandiosidade das coisas que a gente faz para a nossa família. Se não tiver amor, não adianta nada. Não adianta, na hora que a falta desse amor gera uma cobrança, uma deficiência dentro do lar, a gente querer fazer uma atitude, manifestar uma atitude grandiosa e surpreendente, porque o amor ele não pode ser manifestado num único ato, mas ele é manifestado no dia a dia e na vida, e esse é o grande erro. Muitas vezes falta esse amor na convivência familiar, e na hora que a falta dele gera uma crise, gera um problema, então a pessoa acha que pode resolver isso com uma atitude grandiosa, né? Às vezes, aquela pessoa que tem um poder, né, aquisitivo bom, e tá essa falta de amor dentro de casa, o clima está ruim, está difícil, porque é muito difícil relacionamento íntimo sem existir esse amor. E a pessoa chega, dá um carro do ano lá para a esposa, para o marido, agora vai ficar tudo bem. Naquele momento vai ficar maravilhada, puxa vida, olha o que ele fez por mim. Mas não vai calar a falta desse amor, ela permanece. Porque não há nada que possa substituir esse amor. Então, Paulo fala aqui que não há nada, dinheiro, grandes presentes, o que for, que elimine a carência desse amor. Todos nós precisamos amar e ser amados. Todos nós precisamos de amor. E esse tem que ser um motivador até das pequenas coisas que a gente faz dentro da nossa casa. Não podemos fazer por fazer, nós temos que fazer por amor. Porque o fazer por fazer não vai satisfazer essa carência da nossa família e nossa também. Nós precisamos amar. Deus, Ele não estabelece o amor, e foi isso que eu preguei de manhã, falando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Ele não estabelece isso como mandamento por um capricho dele, mas porque Ele sabe que é uma necessidade nossa. A gente precisa amar e ser amado. Para isso nós fomos criados. Versículo 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Mais uma vez, né?
Tem pessoas que não lidam, né, muito bem com perdas. A gente vê às vezes que, e a gente que trabalha com casais já acompanhou isso várias vezes, existe a falta desse amor dentro da família e a vida se torna aquelas coisas mecânicas dentro de casa. E quando a coisa fica em crise, então é um momento drástico. Então a pessoa quer fazer qualquer coisa para resolver aquilo. Está disposta a qualquer coisa para resolver aquele problema, para que não chegue ao caos total o seu relacionamento. Mas a questão não é uma atitude ali na hora que vai resolver isso, mas é uma resposta que vem com a vida, com o dia a dia. Aquele relacionamento, o medo de perder, né, a família porque não amou, e a pessoa no momento de extrema medo, aí manifesta qualquer atitude extrema e quer mudar tudo de um dia para o outro, e não é assim. Porque esse amor ele só vai se mostrar verdadeiro quando ele está na convivência diária. Ele não é um amor pontual, ele não é um amor circunstancial, mas ele é um amor cotidiano. Ele tem que estar no dia a dia da nossa vida. E a gente precisa estar atento a isso, pedir, Senhor, me dá essa capacidade, que Deus deseja dar essa capacidade a nós. Amar um amor incondicional pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus filhos. Precisamos pedir a Deus a capacidade de amar incondicionalmente. Porque o nosso eu, ele fala muito alto dentro de nós. Essa é a verdade. A maior barreira de amarmos somos nós mesmos. Porque o pecado, ele nos tornou egoístas. Então a nossa natureza humana é essencialmente egoísta. E ser egoísta é colocar o eu em evidência. Eu estou no centro da minha vida, então eu tenho que ser agradado. Eu tenho que ser satisfeito, eu tenho que ser amado, e eu. E a gente, sem perceber, muitas vezes a gente cai nisso. Porque se a gente não cuidar da vida espiritual e a gente deixar a carne crescer em nós, nós vamos abandonar essa forma de amor, esse amor que vem de Deus para praticarmos. E a gente vai cair no eu. Quantos problemas conjugais que a gente vai atender que só escuta a palavra eu quando estão relatando? Não, porque eu. Falei, já sei onde está errado. É esse eu aí. Não tinha que ter eu, é nós. Na família somos nós, não eu. O eu não pode estar em evidência. Quando o eu está em evidência, esse amor não está manifestado. Mas na prática, irmãos, como identificar esse amor, né? Como saber, como praticar e como saber que esse amor está presente na nossa vida? Paulo, no mesmo texto, ele vem nos ajudar. Versículos de 4 a 8, ele diz, o amor é paciente. Se nós temos esse amor ágape em nós, que é um amor da natureza divina, de Deus compartilhado conosco, se nós temos a capacidade de amar incondicionalmente, e essa capacidade vem de Deus, nós vamos ser, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas passarão, o conhecimento passará. Então Paulo vem nos ajudar mostrando de uma forma mais prática, né, como esse amor se manifesta na vida familiar. Então vamos por parte, né? Paulo fala que esse amor, né, que vem de Deus, esse amor ágape, que nos faz amar incondicionalmente a nossa família, ele vai se manifestar na paciência, em sermos pacientes. Precisamos nos avaliar no nosso relacionamento familiar. Será que somos pacientes com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais, se for o caso? Será que essa paciência tem sido uma característica nossa dentro da nossa casa? Nossos relacionamentos familiares exigem de nós paciência, não vamos nos enganar quanto a isso. E essa paciência vai nos levar a ser tardios em nos irar, né? Precisamos ser tardios na ira, né? A gente precisa ter paciência. Todo relacionamento íntimo, ele exige paciência. Você se relacionar superficialmente com alguém não vai exigir muita paciência, se bem que assim, até às vezes assim exige.
Mas o relacionamento íntimo, que é o relacionamento familiar, ele vai exigir paciência, porque não somos iguais, não pensamos da mesma forma e temos uma bagagem de vida diferente. A minha experiência de vida, né, as experiências que eu vivi na minha vida, o que eu aprendi, me fazem ter uma visão que não é idêntica da minha esposa. Então isso, de uma forma ou de outra, vai gerar conflitos, sim, mas a gente precisa encarar isso com paciência, sabendo que isso está dentro do contexto do relacionamento. Mas a gente só tem paciência quando o nosso eu está lá quietinho, para a gente fazer valer o nós. Se o meu eu estiver falando muito alto, eu não vou ter paciência com ninguém. Porque eu não tenho que ter paciência, porque o meu eu não pode ser desagradado. O meu eu não pode ser contrariado, então eu não posso ter paciência. Mas quando o meu eu está quietinho, para o nós prevalecer, a paciência vai acontecer. E Paulo diz, é uma das características, né, do amor ágape, do amor incondicional de Deus, que ele compartilha com o cristão, com aquele que tem Cristo no seu coração. E ele continua, bondoso, né? A gente precisa ser bondoso com a nossa família, bondosa também. É uma outra característica da manifestação desse amor na nossa vida. A gente tem tanta oportunidade de ser bondoso dentro da nossa casa, com a nossa família, a gente deixa passar tantas oportunidades de sermos bondosos. Ser bondoso é ser proativo no que diz respeito a abençoar, aproveitar a oportunidade que a gente tem para abençoar a nossa família. Estarmos atentos para as necessidades da nossa família, de cada um da nossa família, e sermos proativos. Temos a iniciativa de estar abençoando, ajudando em tudo que a gente pode. Das coisas mais complicadas às coisas mais simples. Como eu posso ser bondoso, né, se o meu cônjuge, né, tem trabalho o dia inteiro igual a mim, e chega em casa, ele tem uma jornada lá, uma outra jornada de trabalho, e eu fico lá no sofá vendo televisão como se nada tivesse acontecido. Onde está a bondade aí? Aonde está o ato bondoso? Aonde está o amor incondicional, né, que deixa o eu de lado para estar abençoando o outro, para estar vivendo nós? Aonde está? Então nós precisamos ser bondosos, estar olhando sempre para o bem-estar da nossa família, o bem-estar da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos. A gente tem que estar atento a isso, ser proativo no abençoar, ser proativo no cuidar, ser proativo no estar presente em cada momento. A gente não pode, é muito triste quando dentro de uma família cada um vive isoladamente. São família porque estão na mesma casa, mas às vezes um vivendo um problema e não tem a atenção do outro, não tem o interesse do outro que está do lado. Isso é muito triste. Porque o amor que precisa transformar a nossa vida e a nossa família vai nos levar a ser proativos, a estar atento para a necessidade e abençoando cada membro da nossa família. E Paulo continua. E esse ser bondoso também, né, os olhos de bondade, nos leva a olhar o lado bom das pessoas. A gente, quando é bondoso com a pessoa, a gente está sempre enxergando as qualidades. E às vezes, gente, a gente descuida disso na nossa família. A gente, nossa convivência familiar, a gente é muito crítico, está vendo erros. Todo dia a gente vê erro de um e de outro. A gente só não vê o nosso, mas do cônjuge, dos filhos, não falta erro para a gente ver, mas dificilmente a gente fala das qualidades. Dificilmente a gente chega para o nosso familiar, esposa, marido, filhos, e fala: olha, legal o que você fez, legal o que você é, puxa vida, olha só. Levantar a pessoa, ter a bondade de olhar o que é bom. Quem é bondoso vê o que é bom nas pessoas. E a gente precisa cultivar isso dentro da nossa família. O nosso amor incondicional pela nossa família vai nos levar inevitavelmente a enaltecer e valorizar as qualidades. Porque se a gente enaltecer e olhar só para defeito, não tem família que resista. Não tem família que resista. Porque quando a gente está olhando o defeito do outro, é porque o nosso eu está falando muito alto. Porque o eu não vê seus próprios defeitos. Se tem alguém que é perfeito, é o eu.
O eu, ele não erra, o eu não comete erros, o eu é santo, o eu é tudo. O outro é sempre que tem defeitos, o outro é sempre que deixa a desejar. O eu não, o eu é uma pessoa maravilhosa. Abaixo de Deus, só o eu. E a gente precisa ter cuidado com isso. Quando a gente começa a ficar muito crítico dentro da nossa casa, a gente tem que observar, será que está faltando essa forma de amor incondicional no meu coração? Eu ser mais bondoso na forma de olhar para a minha família? Porque é cruel você só olhar os defeitos da pessoa. Isso é extremamente cruel. Uma pessoa bondosa não pode agir assim, você conviver na sua casa só mostrando o defeito das pessoas. Gente, isso é terrível, é horrível, mas creiam, tem pessoas que vivem assim dentro de casa. Não conseguem elogiar, só conseguem falar quando está errado. Que a gente tenha esse cuidado, peça a Deus esse amor incondicional para transformar a nossa vida nesse sentido também. E ele continua, não invejar. Puxa, pastor, mas família cristã não tem isso. Não se iluda. Às vezes, o fato de um ser mais bem-sucedido do que o outro gera conflito familiar. Porque às vezes o outro, ao invés de se alegrar, vendo que o outro está crescendo, não, ele se sente diminuído com aquilo. Ele não olha o crescimento do outro, mas olha a sua posição. Gente, isso gera muito conflito familiar, muito conflito, pessoas que não lidam bem com isso, principalmente o homem quando ganha menos que a mulher. Tem muitos problemas em relação a isso, porque não tem sabedoria para lidar com isso. Por quê? A vida financeira é nossa, não é minha e é dela, mas é nossa. E que bom, né, que o seu cônjuge está se completando na sua vida profissional, está se realizando na sua vida profissional. Você vai ter uma pessoa muito mais alegre dentro da sua casa, muito mais feliz, mas às vezes isso é motivo de conflito, porque ao invés de se alegrar com o crescimento do outro, se sente diminuído por não estar no mesmo patamar. Isso é uma forma escondida de inveja, talvez colocada de uma outra forma, mas no fundo é isso. E o amor incondicional, ele não consegue olhar para mim na frente do outro. O amor incondicional, ele está sempre nos levando a nos alegrar, né, com o sucesso do outro. O amor incondicional nos leva a celebrar as vitórias do outro. Então a gente precisa ser atento. Não se vangloriar, né? O amor sempre nos levará à comunhão, esse amor. Quando alguém se vangloria, né, isso é falta de humildade. Quando alguém dentro do lar se acha, né, melhor do que o outro, às vezes por uma posição profissional, então acha que ele é o tal dentro de casa, aí é a situação inversa, né? Não se sente pequeno porque o outro ganha mais, mas se sente melhor porque está ganhando mais. Ou outras situações, mas a grande verdade, quando a gente se coloca numa posição que acha que está acima de qualquer um da família, isso aí é o eu que está falando alto. Porque isso aí, irmãos, a vanglória, ela vem do orgulho. O orgulho é que faz a pessoa se vangloriar. E o orgulho não pode haver onde há comunhão. Aonde o eu foi silenciado para que a gente viva o nós, não tem um maior do que o outro. As diferenças no nosso lar, e nós tratamos disso hoje lá na aula de Casados para Sempre, a diferença está no papel, não na importância. Eu tenho o meu papel como homem, né, de ser o líder da minha família, mas eu não sou mais do que a minha esposa e nem melhor do que a minha esposa. Não sou. Não sou melhor do que ela e nem tenho mais valor do que ela. É uma questão de papel na família, não de valor ou importância. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque o amor incondicional, ele nos leva à humildade. Porque o eu está calado, o eu está no mesmo patamar do meu irmão. Amar ao seu irmão como a ti mesmo, nem mais nem menos, mas em igualdade. Quando eu me amo menos do que o meu irmão, isso é uma doença, a gente precisa ser tratado. E quando eu me amo mais, isso é um orgulho, a gente precisa se converter. Então a gente precisa ter esse cuidado. As nossas diferenças em família, elas são de papéis, não de importância ou de valor. Diante de Deus, nós somos todos iguais, seja pai, seja filho, seja esposa, seja marido. Nós somos todos iguais. E Paulo continua falando, não se orgulha, que é o que eu tratei agora. A vanglória, ela vem do orgulho, né? Não maltrata. Gente, qualquer atitude de maltrato
é a revelação de que não existe esse amor incondicional, esse amor ágape. E quando eu estou falando de maltrato aqui, não é só um maltrato físico, não. Ele pode ser emocional e psicológico. Né? Uma pessoa que massacra o outro por um erro que ele comete, ou às vezes porque um insucesso na vida dele, ou às vezes uma tentativa de algo, uma prova, algo que tentou, seja lá o que for. O outro não corresponde a ele em alguma coisa, ele fica massacrando a pessoa. Isso é um massacre, isso é um maltrato psicológico. Você dizer que a outra pessoa não é capaz, você diminuir a pessoa porque ela não conseguiu algo, você diminuir a pessoa por uma condição física dela. Né? Às vezes o marido, né, apontar, falar da mulher porque o corpo dela não está o que ele queria que fosse. Isso é um maltrato psicológico, você está massacrando a pessoa psicologicamente. Isso pode ser feito de diversas formas. Até mesmo a atitude de você só ver os erros é um maltrato psicológico e emocional. Você não dar amor à sua família é um maltrato emocional, porque todos carecem de ser amados. E nós temos que amar. E se não amamos, a carência que está gerando dentro do nosso lar é um maltrato emocional. Nós somos chamados, somos família para nos amarmos. E a gente precisa pedir a Deus que quebrante o nosso coração para amar. Eu hoje dei até um testemunho breve, né, lá na aula, que eu tinha essa dificuldade. Por coisas que eu passei na minha vida, pela minha infância, eu não conseguia ser carinhoso, não conseguia. E quando eu casei com a Mirna, ela viu isso e ela começou a me ajudar. E hoje eu consigo, não tem problema nenhum em ser carinhoso com ela, e sou o dia todo, o tempo todo. Isso para mim era impossível, eu não conseguia. E se ela viesse me fazer carinho, eu fazia isso, eu me encolhia, eu tinha um problema muito sério com isso. Mas é uma coisa que incomoda e faz falta. Nós precisamos de carinho, precisamos ser amados. Não adianta você falar, não, eu amo a minha família, eu não deixo faltar nada. Pelo amor de Deus, você não está criando um bicho que você dá a comida. Até um animal que você cria, você não dá só comida, você faz carinho. Não é só dar comida, você pode dar uma casa repleta de toda a tecnologia que existe no mercado. Ter tudo, até acho que um robô para lavar a louça. Se você não der amor, você não fez nada. Porque se uma família, ela pode ser pobre, mas se tiver amor dentro de casa, vai ser uma família feliz. Com toda a pobreza que tiver, vai ser uma família feliz. Porque é a necessidade vital, é amarmos. E a gente não pode ficar apático a isso, dizer, pastor, mas eu não consigo, eu tenho um bloqueio. Deus quebra esse bloqueio. Deus fez na minha vida e faz na sua. Faz você ser amoroso, você ser carinhoso com seu cônjuge, com seus filhos. Porque você tem que exercer até a sua autoridade de pai e mãe, mas ela tem que ser exercida com amor. Porque o amor é motivador de tudo que você faz em casa. Não pode ser feito de outra forma que não seja por amor. E nós temos que pedir, me ajuda, Senhor, a manifestar o meu amor, porque hoje há uma dificuldade muito grande nisso. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de manifestar amor. E as famílias estão carentes e sedentas de amor, de serem tocadas. Eu lembro de um psicólogo, padre, ele tratava só de famílias. Ele falou uma vez para mim, Paulo, teve uma paciente que eu fui atendeu no consultório dele, que ele só colocou a mão no rosto dela, ela desabou chorando e foi tratada. Ele falou, sabe qual era o problema dela? Falta de carinho, falta de amor, que nunca teve dentro de casa. E a gente não imagina as consequências que isso traz na vida dos nossos filhos. Ciúme é uma insegurança gerada por falta de amor na infância, é dentro de casa. Isso é comprovado por psicólogos. O ciúme ele é fruto da falta de carinho e de amor dentro de casa. Porque nunca teve, o dia que ele tem, ele quer abraçar para ele, não quer dividir com ninguém. Uma doença emocional causada por falta de amor e carinho. Não basta você dizer, olha, eu amo. Manifeste isso naquilo que você faz. Manifesta tocando a pessoa, sendo carinhoso. Nossos filhos precisam ser abraçados. Nossos filhos precisam ser incentivados, valorizados. A gente precisa fazer isso. Eles precisam sentir que você, por amor, está participando, não por obrigação, mas por amor está participando da vida deles.
por amor. Amados irmãos, ninguém briga por amor. Essa história, eu matei por amor. Vai plantar batatas, ninguém mata ninguém por amor. Você mata por ciúme, egoísmo e doença. Por amor ninguém mata. Não, eu matei por amor. Que amor mata alguém aonde? Não existe isso. Você matou por uma doença. Ninguém mata ninguém por amor. Essa história, não, eu bati nela porque eu fiquei com ciúme e eu amo. Se você ama, não bate. Se você ama, você não, acho que maltrata. Não é só a nossa família, não. Ninguém cristão não pode nem pensar em levantar a mão para uma pessoa. Quanto mais dentro da sua casa. Isso não existe, gente. E muitas vezes ainda fala que é amor. Não é porque eu amo tanto que eu me descontrolei e bati. Meu amigo, você não ama. Você ama muito, mas a você mesmo, não a sua família. E a gente precisa ser cuidadoso com isso. E Paulo continua dizendo, não procura seus interesses. Toda queixa, irmãos, que a gente escuta, né, quando a gente atende casais, é como eu falei, é o eu que está em evidência. Sempre quem vem trazer o problema é a vítima, mas quando você vai entrando no problema, chama a família, o casal, você vai ver que o problema é generalizado. No fundo é falta de amor. Porque quando a pessoa começa a chegar, não, e eu até citei esse caso aqui, né? Pessoas que chegam, pastor, o nosso casamento não está bem. Então você chama ele aqui que eu vou conversar com ele. A pessoa fica me olhando. Eu falei, não é você que está mal, você disse que é seu casamento. Então chama ele aqui que eu vou falar com ele. Porque não é seu casamento que está mal, é você. É vocês dois, a sua família que está mal, não é o casamento. Casamento não é uma terceira pessoa, não. O casamento ele é fruto do esposo e da esposa, da vida que eles estão levando, do que cada um é e do que cada um faz. E a pessoa se coloca como vítima, pastor, nós não somos nós não, é nosso casamento que está horrível, nós somos ótimos, mas o nosso casamento está horrível. Mas quem é esse casamento que eu não conheço? Manda ele vir aqui então. Se vocês estão ótimos, maravilhosos, o casamento está mal, traz ele aqui para eu falar com ele. A pessoa não é o casamento, é vocês. Então a gente tem que entender que quando a gente começa, né, ele fala aqui, olha, não onde é que eu estava aqui? Não maltrata, não procura seus interesses. Quando a gente começa a querer, a olhar para a família como se ela fosse uma fonte da nossa felicidade, como se ela fosse um lugar onde as minhas expectativas têm que ser correspondidas, um lugar onde eu tenho que ser agradado, um lugar onde eu tenho que ser muito bem cuidado. O eu, você está errado, você está vendo da forma errada, está faltando um amor incondicional, que você não vai estar tão preocupado com você, mas você vai estar preocupado em abençoar. Todo aquele que se queixa está olhando para si mesmo. Claro, a gente tem, a própria palavra diz que temos que nos exortar em família, mas exortar é uma coisa, viver se queixando é outra bem diferente. Viver se queixando é outra bem diferente. Se a gente vive só se queixando, só vê defeito, só vê erro, acende o sinal de alerta. Porque você está olhando mais para você do que para a sua família. E esse amor que nós precisamos buscar em Deus, ele vai nos levar a olhar muito mais para a nossa família do que para nós. O modelo desse amor é Cristo e a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Ele deu a sua vida. Dar a vida é a gente gastar o que temos e somos com a nossa família. É assim que a gente abençoa a nossa família. E ele continua. Não guarda rancor. Quem ama, quem tem no coração esse amor de Deus incondicional, que Deus compartilha com a nossa natureza divina, porque não é da carne, isso vem de Deus, não guarda rancor. Queridos irmãos, todo rancor é fruto de uma falta de perdão lá no passado. A falta de perdão, ela se transforma em mágoa que vai virar um rancor lá na frente. E a gente tem que perdoar. Se eu me acho no direito de não perdoar, eu estou me colocando acima dos membros da minha família. Se eu tenho entendimento que nós somos iguais, e eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém, nada, os papéis são diferentes, mas ninguém tem mais valor do que o outro, nenhum é melhor do que o outro. Gente, essa é a tônica da pregação do Evangelho.
Todos nós carecemos da graça de Deus. João fala, todos nós pecamos todos os dias e carecemos do perdão de Deus. Como a gente pode não perdoar? Eu estou no patamar de perfeição e santidade que me dá o direito de não perdoar? Jesus diz assim, aquele que não perdoa não será perdoado. Então tem pecado em mim também. Mas a gente só tem essa consciência e essa humildade quando o nosso coração está cheio do amor de Deus, que é o amor incondicional, o amor ágape. Aí sim a gente vai perdoar. Quando a gente ama assim, nós não vamos ter dificuldade em perdoar. E, amados irmãos, a falta de perdão gera um rancor que lá na frente vai trazer problemas muito sérios para a vida familiar. Aquelas coisas que você não perdoa, não conversa, não dialoga e não perdoa, não pense, não, isso aí eu já deixei no passado. Não fica. Se não foi tratado, não foi perdoado, está ali em algum lugar escondido. E vai se juntando com outra, com outra, com outra. Lá na frente isso vai formar um bolo que aí o casal entra em crise e não sabe nem explicar por que está em crise. O que houve? Não sei, meu casamento está horrível. Aí você começa a puxar o novelo, vai ver situações lá de trás mal cuidadas, que não foram perdoadas, transformaram em rancor, a pessoa carrega aquilo afetando, envenenando o relacionamento familiar. Se a gente ama, a gente precisa perdoar. Repito e sempre vou repetir isso. A gente não perdoa porque esqueceu, porque o coração ficou curado. Perdão é uma decisão. Eu perdoo mesmo que eu não tenha esquecido e mesmo que o meu coração ainda esteja machucado. Perdão é uma atitude e a gente precisa perdoar. E ele continua, não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. A palavra injustiça, junto com a verdade, é o quê? Toda mentira, ela leva à injustiça. Porque quando a gente mente, a gente está ocultando um erro. E todo erro oculto, ele impede que seja manifestada a justiça. Então, amados irmãos, nós precisamos ser transparentes e verdadeiros no nosso relacionamento familiar. Isso é uma questão de amor. Se eu amo a minha família, eu não tenho nada escondido da minha família, porque a minha família é o meu tesouro. Se eu preciso esconder algo da minha família, é porque eu estou fazendo algo que não é bom para a minha família, não será aceito, então o eu está sendo atendido em detrimento dos interesses da minha família. Não se iluda com isso. Toda mentira esconde um pecado, toda mentira oculta uma falta de amor. Então a gente não pode ser tolerante, esconder nada da nossa família. Cuidado com isso. Cuidado. A gente não pode ter nada oculto diante da nossa família. A gente tem que ser transparente. E não reconhecer os nossos erros e não assumir a nossa culpa revela uma falta de amor tremenda. Eu não amo o suficiente a minha família para declarar diante dela que eu preciso do perdão dela. A gente precisa ser transparente e reconhecer que erramos. A nossa família tem que ser um lugar onde a gente possa compartilhar os nossos erros também. Precisa, porque se nós convivemos e não somos perfeitos, vamos errar. Não tem como, na convivência, dia a dia, a gente não errar. Eu não sou perfeito, eu vou errar no relacionamento com a minha família, assim como eles vão errar comigo. Mas o que não pode é ocultar um erro, esconder da minha família. Isso não, minha vida precisa ser transparente diante da minha família. Eu sou uma pessoa totalmente previsível. A minha esposa sabe onde eu estou. Ela sabe exatamente. E você ser transparente, você dá à sua família a segurança da sua fidelidade. Você dá à família a segurança do seu amor e do seu compromisso com ela. Aquele que some, não sabe onde está, não tem hora para chegar e não diz aonde teve, isso não é manifestação de amor, nunca foi. A pessoa que ama é aquilo. Casa é um lugar quando a gente está dentro, está doido para sair. Lar é um lugar que quando a gente está fora, está doido para entrar. Então a gente deseja compartilhar o tempo todo com a nossa família e quando não estamos, a família sabe por quê. Eu sou muito previsível, minha esposa sabe onde eu estou. E se eu for em algum lugar diferente, ela sabe também. Eu não acho que isso seja estar sob o domínio da minha esposa, não. Isso é uma questão de consideração
é uma questão de amor, respeito e transparência com ela. A gente lembra, né, citamos lá na reunião, uma vez, minha esposa me ligou do trabalho e falou assim, amor, é aniversário de uma colega de trabalho, a gente vai sair para comer pizza. Eu falei, tá bom, tudo bem. Ela lá comendo pizza, entra uma pessoa que era até da igreja, não era dessa igreja não. Oi, tudo bem? Quanto tempo? Não sei o que, fotografou no celular e enviou para mim. Olha, eu vi sua esposa, mandou a foto. Eu sei que ela está lá. Eu já sabia. Porque não tem segredo entre nós sabemos. Não tem por que esconder dela. Não tem por que esconder, né? Aquele marido, né, ou esposa que quando a empresa vai dar uma festa, entra em pânico, né? Quando diz que pode trazer a família, o cara entra em pânico. Que, meu Deus do céu, como é que eu vou conciliar agora? Porque tem relacionamento que pode nem chegar, né, ao ápice, mas tem relacionamentos dentro da empresa que se a esposa estiver perto não vai gostar. Quando você está fazendo qualquer coisa que você precisa mudar de comportamento, se alguém da sua família chegar, muda porque você está errado. Muda porque você está errado. A sua vida tem que ser como se a sua família estivesse do seu lado o tempo todo. Isso é amor, isso é compromisso. Isso é ter sua família no mesmo grau de estima que você tem a você mesmo. Amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Não fazer nada com a nossa família que não gostaríamos que a nossa família fizesse conosco. E ele diz, o amor nunca perece. Isso é uma verdade, né? Eu conheço uma música, né, do Padre Zezinho, que ele gasta uma música inteira falando isso, que é amor nunca morre. E ele na música relata isso. Ele compara quando você olha o céu e vê as estrelas. E ele disse que vendo as estrelas ele conseguiu entender por que amor nunca morre. Porque ele disse que ele reparou numa noite cheia de nuvens que ele não podia ver as estrelas. E na outra noite, o céu limpo, ele viu, ele entendeu, o amor não morre, mas as nuvens escuras do tempo, por tempo sem fim, não o deixam brilhar. As pessoas às vezes dizem, pastor, o casamento acabou porque o amor acabou. O amor não acaba. As nuvens, né, do tempo que a gente bota, escondem ele, fazem ele ficar oculto, mas amor que é amor nunca morre. Não morre. Todo o amor na sua essência é eterno. Todo o amor verdadeiro, o amor ágape, esse amor que Deus compartilha em nosso coração, ele é eterno. Não tem essa de dizer, olha, eu vou me separar porque acabou o amor. Então ele nunca existiu, porque amor não acaba. E às vezes a gente acha até que acabou, porque são tantas as coisas que se levantam no relacionamento, que a gente acha, tudo isso é porque o amor não existe. Não, o amor está ali. Você precisa vencer esses desafios, essas nuvens que estão encobrindo para que ele volte, para que ele reacenda na sua vida. A gente precisa ter essa consciência, né? E Paulo encerra assim dizendo, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então o amor é maior do que a fé, do que a esperança, né? A gente vai ver a explicação, Mateus 22, né, 36 a 40, diz assim, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Foi essa palavra que eu preguei de manhã. Respondeu Jesus, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por que o amor é maior? Porque se a nossa vida for motivada pelo amor, nós vamos cumprir toda a lei de Deus, nós vamos cumprir toda a palavra de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus. Então, amados irmãos, que nós possamos desejar ter esse amor, não só escondido no nosso coração, mas que a gente deseje manifestar esse amor dentro do nosso lar. Né? Ser carinhoso com a sua esposa, com o seu marido, falar que ama. Manifesta, não deixa guardado não, porque faz falta. Por mais que a pessoa relute, né, e diga que não gosto disso, mas faz falta. Mais do que isso também, você manifestar com as suas atitudes. Repito, não é uma atitude drástica ou algo maravilhoso que você vai tirar um dia para fazer que vai demonstrar esse amor, não. Esse amor ele é demonstrado no cotidiano, no dia a dia, na nossa maneira de ser, agir e viver com a nossa família. E é esse amor que a gente precisa. Esse tem que ser o motivador de tudo que a gente faz
para a nossa família. A gente não pode agir por agir dentro da nossa casa. A gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente não pode fazer porque é obrigação, porque está ali, tem que fazer. A gente tem que fazer com amor. Tem que fazer com amor. Redescobrir esse amor no nosso coração e colocar a nossa família como alvo dele. A gente precisa fazer isso urgentemente, irmãos, porque a nossa família precisa de amor. E quando a gente ama, a gente vai ver que a gente é amado, né? A gente planta e a gente colhe aquilo que a gente dá, né? A melhor maneira de sermos amados era amar primeiro. Deus foi amado, mas ele amou primeiro, não foi? Ele tomou a iniciativa de nos amar e pela iniciativa dele, hoje nós amamos a Deus. Então, amados irmãos, que a gente não se contente mais, né, em agir mecanicamente, fazer as coisas por obrigação, mas que a gente peça a Deus, me dá esse amor para que eu faça com alegria, para que eu faça, para que eu seja proativo no abençoar, no falar desse amor, e que a nossa família, né, possa notar essa diferença, que seja um divisor de águas, né, na nossa vida familiar. Que a nossa família possa ver o quanto é amada por nós. E você vai ver, meu irmão, que bem que isso vai fazer para a sua vida, o quanto isso é transformador para a nossa vida. Amém, igreja? Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos por esse momento reunido contigo. E nós te pedimos, Senhor, que a tua mão seja sobre a nossa vida. Nós queremos, Senhor, que esse amor seja o motivador dentro do nosso lar e na nossa família, Senhor. Não nos deixe, Senhor, fazer pela carne, não nos deixe, Senhor, fazer de qualquer jeito, mas que a gente faça tudo pela nossa família com excelência. A excelência é fruto de um amor que vem do teu coração para o nosso. Nos dá essa capacidade, Senhor. Manifesta em nossa vida e em nosso coração um amor incondicional como o teu. E ele vem pelo poder do teu Espírito. Nós queremos receber nessa noite. Eu te peço, Senhor, que toda dificuldade de amar e dar carinho seja quebrada nessa noite. Não importa, Senhor, a bagagem familiar que levou a isso, que seja quebrada em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações para amar e ser amados, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações para sermos carinhosos, para abençoarmos, para sermos bondosos com a nossa família, Senhor. Quebra toda a bagagem que tem nos impedido disso. Quebra todas as barreiras do nosso coração que tem nos impedido de ser assim, Senhor. Porque isso vem através do poder do alto. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor cuide de nós. Muitos são os perigos, Senhor, no mundo que vivemos hoje, de todas as espécies. Mas que a tua mão seja sobre a nossa vida, nos guardando e guardando a nossa família, Senhor. Nós te pedimos que todo o mal seja quebrado da nossa vida, que toda a investida do inimigo caia por terra em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós, sobre as nossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.